A Bíblia geralmente nos fala de heróis da fé. Fala de homens e mulheres inspirados por Deus. Mas também temos a história de alguns homens e mulheres de Deus que nos inspiram a continuar perseverando e buscando a Deus. Como a história de Justino, o mártir de 165 d.C., Irineu de Lyon, David Livingstone e muitos outros, muitos missionários. Há pessoas, exemplos, tanto na Bíblia como em toda a literatura cristã, de homens e mulheres que nos inspiram a perseverar na fé. Por outro lado, a Bíblia também conta histórias de homens que desperdiçaram suas vidas. Estes, ainda que negativamente, são exemplos para que nós tenhamos cuidado, a fim de que não andemos nos caminhos deles. Vou esperar isso. Vou voltar ao início. A Bíblia nos fala que há muitas pessoas que podem ser consideradas heróis da fé. Homens e mulheres inspirados por Deus, cujas histórias ainda hoje nos inspiram a continuar a nossa caminhada por Deus. Além desses, nós também temos algumas pessoas na literatura cristã, muitos missionários e outros, que entregaram as suas vidas para Deus, como Justino, Irineu de Lyon, David Livingstone e muitos outros, que viveram uma vida com Deus. Por outro lado, a Bíblia também conta a história de homens que desperdiçaram suas vidas. Estes, ainda que negativamente, são exemplos para que nós tenhamos cuidado, a fim de que não andemos nos caminhos deles. Embora sejam péssimos exemplos, eles apontam um caminho que nenhum de nós deve jamais trilhar. Um desses exemplos foi Simão, o mágico. Ele era de Samaria, um homem corrupto, e Simão confundiu tudo. Nós vamos ler um texto que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, e diz assim: o testemunho de Simão. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe muita atenção e exclamava: este homem é o poder de Deus, conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e sobre o nome de Jesus Cristo, essas pessoas creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também abraçou a fé e foi batizado. E ele seguia a Filipe por toda parte. Simão observava maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome de Jesus. Então, Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito Santo era dado com imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: dê-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro?
Você não tem parte e nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração. Pois vejo que você está cheio de amargura e também está preso. Simão, porém, respondeu: orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Atos 8, versículos 9 a 24. Simão é conhecido na história da igreja como o pai do gnosticismo. O que é gnosticismo? No gnosticismo, o ser humano é salvo por meio de conhecimentos acerca de Deus, e não pelo que Cristo fez na cruz em favor do ser humano. Simão foi muito citado pelos pais da igreja. Justino escreveu que os samaritanos consideravam Simão um Deus supremo por causa dos seus poderes. Ele era mágico e vivia do ilusionismo. Irineu de Lyon, em seu famoso livro Contra as Heresias, mencionou Simão como fundador da seita agnóstica. Mas como começa o erro de Simão? Em Atos 8:13, nós lemos que ele abraçou a fé. O próprio Simão, diz o versículo, também abraçou a fé e foi batizado e seguia a Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Alguma semelhança com os dias de hoje? Você já parou para pensar nessa expressão e como ela está ligada a um homem perdido? Simão abraçou a fé, ou seja, ele simplesmente creu, sem se arrepender e sem mudar de vida. Jesus Cristo veio a esse mundo com a proposta de transformar nossas vidas. Mas o que nós vemos nos dias de hoje são pessoas curiosas que seguem a Jesus porque querem ver as maravilhas que Ele faz, querem que Ele cure, querem que Ele pague suas contas, querem que Ele transforme a vida dos seus filhos, mas eles apenas abraçam a fé. Não se arrependem e nem mudam o seu estilo de vida. Muitos nos dias de hoje abraçam a fé sem arrependimento. Existe um grande perigo de nós também simplesmente crermos, mas sem nos arrependermos. Quando isso acontece, nós não assumimos um compromisso com Deus de mudança verdadeira. Abraçar a fé como Simão significa que um dia você pode soltar essa fé que você abraçou. É por isso que tem muita gente que se diz crente, que diz que crê em Jesus, um dia está lá em cima na fé, no outro dia está lá embaixo. Um dia está muito bem, no outro dia não está. Porque se você apenas abraçar a fé, você pode soltá-la a qualquer momento. A fé não é para ser abraçada, mas para ser recebida no coração como um dom de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isso não vem de vocês. Isso é dom de Deus. Que nos dias de hoje nós não continuemos a pensar como Simão. Nada vem de nós. É dom de Deus. A fé não deve ser abraçada. Nós não devemos simplesmente estar dispostos a crer, como quando está disposto a presentear alguém. A fé é um presente de Deus para mim e para você, que muda completamente a minha e a sua vida. É por isso que os discípulos pediam: dá-nos mais fé, aumenta a nossa fé. E é por isso que a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé faz com que busquemos essas mudanças. Quais são os perigos de alguém simplesmente abraçar a fé, mas não se arrepender? Na semana passada eu falei sobre arrependimento.
A maioria dos cristãos não sabe do que se arrepender. E alguns até dizem para mim, mas pastora, eu sou uma pessoa de bem, eu cumpro meus compromissos, eu não tenho muito do que me arrepender e pedir perdão, não. Não é isso que a Bíblia diz. Quais são os perigos de alguém simplesmente abraçar a fé e não se arrepender de verdade? Simão começou uma seita. O gnosticismo, ou seja, ele criou uma religião segundo a sua própria mente. Este é um grande perigo de quem apenas abraça a fé. Outro perigo é colocar os sinais, os milagres, o dinheiro no lugar de Cristo. Vamos ler o que Pedro disse a Simão. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Muitos que se dizem cristãos nos dias de hoje estão escandalizando as pessoas, porque dentro de suas igrejas só se fala em dinheiro, só se pede dinheiro, mas nós estamos aprendendo aqui com Pedro que isso não é o mais importante. Glória a Deus. A expressão grega aqui é: o seu dinheiro com você sejam destruídos. A gente não precisa pedir dinheiro para os outros, porque a palavra de Deus diz que tudo aquilo que você precisa, o seu Pai te dá. A Bíblia diz que você não vai ter falta de nada se você crer. Quando abraçamos a fé, nós trocamos Cristo por dinheiro ou por coisas sobrenaturais, ou pelos dois. E um último perigo, quando nós nos dizemos crentes e não temos nossas vidas transformadas, é que, a exemplo de Simão, nós viveremos a nossa vida cristã esperando que alguém faça alguma coisa por nossas vidas. Esperar que outros intercedam por nós, esperarmos que outros peçam perdão por nós, então nós esperamos que outros tenham revelação de Deus por nós, esperamos que outro profetize para nós, esperamos que outros façam todas as coisas por nós, quando na verdade Jesus morreu na cruz para que eu e você tenhamos um relacionamento com Ele, um relacionamento estreito. Ele significa muito mais do que simplesmente abraçar a fé. Assim como nos dias de hoje, naquela época, as pessoas tinham uma ideia errada sobre o que é poder. Simão achava, e as pessoas também achavam, que poder era tudo aquilo que ele via. Dentro de várias igrejas hoje, as pessoas têm ideias erradas sobre o significado de poder. Muitos buscam poder sem saber o que isso significa. Poder não é a capacidade de realizar milagres. Poder não é a capacidade de falar novas línguas. Poder não é a capacidade de profetizar. Poder não é ressuscitar mortos e outras coisas extraordinárias. Hoje as pessoas correm atrás do domínio. Maridos querem dominar suas esposas, esposas querem dominar seus maridos, os filhos querem dominar seus pais, os patrões querem dominar seus funcionários. Não jogue sua vida fora pensando que poder é sinônimo de autoridade, que o poder é medido pela quantidade de pessoas sobre as quais você tem influência. Poder é algo que você deve transmitir por sua aparência externa, não é nada disso. Ou ainda pensar que poder é sinônimo de você ser cabeça e não cauda. Isso não é poder. Poder não tem nada a ver com prosperidade. Poder não tem nada a ver com condições de comprar o que você sempre quis. Isso não é poder. Não desperdice a sua vida correndo atrás de nada. Você quer saber o que é poder? Isaías 53 nos ensina o que é poder. Ou melhor, o paradoxo do poder. Na nossa Bíblia, Isaías 53, 1 a 3, o poder não se mede pela aparência externa, porque Jesus não tinha aparência externa. A aparência de Cristo não tinha poder algum. Esse foi um dos momentos de maior poder em sua vida. A Bíblia diz que
coisa, nada nele se destacava. E tanto é verdade que Judas, quando foi traído, teve que dar um beijo nele para que as pessoas soubessem quem era o Cristo. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Isaías 53, 1:3 diz assim: quem creu em nossa mensagem? A quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto terro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer aparência, não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada em sua aparência fazia com que o desejássemos. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Ele foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. O poder não se mede pela distribuição de castigo. Cristo, o homem mais poderoso que pode haver, não demonstrou o seu poder subjugando ninguém, mas sofrendo e entendendo que aqueles sofrimentos estavam contribuindo para o bem dele e de muitos os que o conhecessem um dia. Ele sabia que um dia nós iríamos crer nele e que seríamos beneficiados. Jesus, fonte de todo poder, não se preocupou com prestígio, não se preocupou com domínio, não se preocupou em ser cabeça, não se preocupou em ser o melhor, não se preocupou em ser o primeiro. Não lhe parece estranho que o homem mais poderoso que já existiu foi também o mais simples e um servo? Glória a Deus. Amém. O livro de Isaías está dividido em duas partes, de 1 a 39 e de 40 a 66. E em Isaías 53:5 é onde está exatamente o meio. Alguns teólogos dizem que é o coração do Antigo Testamento. E o que esse texto diz? Qual é a verdadeira felicidade? A verdadeira felicidade não está em fazer milagres, não está em ser dono, não está em ser cabeça, não está em ser poderoso, não está na sua aparência. Jesus não tinha aparência, as pessoas se preocupam demais com a sua aparência. Está em servir. Servir e amar ao próximo. O verdadeiro poder está em abrir mão de si mesmo. O verdadeiro poder está em seguir a Deus com amor e gratidão. Isso demonstra poder na sua e na minha vida. Porque em Isaías 53:5 diz que pelas feridas dele nós fomos curados. Amém. O mínimo que nós deveríamos ter por ele é gratidão. Simão o mágico, ao invés de desejar ter uma vida com Deus, ele desejou uma bênção e desejou poderes e com isso jogou a sua vida fora. As bênçãos, o poder, o dinheiro roubam o lugar de Cristo. No entanto, é isso que a maioria das igrejas ensina hoje. Você tem que conquistar, você tem que semear, você tem que dar dinheiro para receber mais. Esse não é o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo está lá na palavra dele. Glória a Deus. Damos grande ênfase aos sinais, damos grande ênfase a curas, damos grande ênfase a milagres, damos grande ênfase à prosperidade e a muitas outras coisas. Em Mateus 12, 38 e 39 diz assim: então alguns dos fariseus e mestres da lei disseram a Jesus: mestre, queremos ver um sinal miraculoso feito por ti. E Jesus respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Em geral, o amor das pessoas, a alegria, o espanto, a admiração não são para Cristo, não são para a pessoa de Jesus. Não são para nada disso, são para a obra, para as curas, os milagres e os sinais que ele realiza. É verdade, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus faz tudo isso. Eu sou a prova viva de que Jesus cura. Jesus cura o corpo, Jesus transforma o ser humano, Jesus verdadeiramente acrescenta tudo na sua vida. Se você precisa, Jesus te dá. Jesus abre porta de emprego, Jesus te abençoa profissionalmente, Jesus te cura,
tudo isso. Muitos criam em um cristianismo segundo a sua mente e têm a tendência de achar que somente eles estão certos. Somente eles conhecem o caminho e o poder de Deus. Mas o poder de Deus não é nada disso. A doutrina do século XXI, que está implantada em muitas igrejas, crê que quanto mais entregarmos dinheiro para o reino, mais Deus fará com que conquistemos as bênçãos que nós desejamos. Essa é uma grande heresia, porque parece que tudo é comprado. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz: dai de graça o que de graça recebeste. O dom que Deus me deu, a bênção que Deus me deu, aquilo que Deus me usa, não é para eu pedir dinheiro para os outros. Se seu coração ainda está vivendo um cristianismo assim, peça a Deus que lhe dê a fé que vem dele. Hebreus 12:2. E a fé fará com que você descubra verdadeiramente quem é Deus. Não se preocupará com aquilo que Deus pode lhe dar. Amém. Só tem uma forma de você não ser enganado: lendo a Bíblia. Verdade. Leia a palavra. Ah, mas pastor, eu não entendo. Ore e o Espírito Santo vai iluminar o teu entendimento. A palavra de Deus não mente. Ela diz que ela é lâmpada para os teus pés e luz para os nossos caminhos. Então, quanto mais nós lermos essa palavra, mais nós teremos a nossa mente iluminada pelo Espírito Santo de Deus. E não iremos atrás de quaisquer pessoas que digam que você tem que fazer uma coisa ou outra. O que você tem que fazer ou deixar de fazer está na palavra dele. Ame a Cristo, ame a Deus, e quando as bênçãos vierem, dê a glória a Ele. Mas como se dá a glória a Deus? Tendo um estilo de vida que agrade a Deus. Não é só levantando a mão e dizendo: ai que bom, graças a Deus. Não, isso todo mundo diz. Você louva a Deus, você engrandece o nome de Deus, você agradece verdadeiramente a Ele quando você leva um estilo de vida que agrada a Ele. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. O que muitos ensinam hoje é exatamente o contrário. Peça a Ele, entregue a Ele, semeie e aí Ele vai fazer. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz, em outras palavras: tenha um estilo de vida que agrada a Deus e Deus satisfará os desejos do seu coração. A Bíblia diz também: aquele de quem Deus se agrada, Ele dá conhecimento, sabedoria e alegria. Você quer ser feliz? Você quer ser sábio? Você quer saber se conduzir a sua casa, se conduzir no seu trabalho? Você quer prosperar no seu trabalho? Quer ser bem sucedido? Agrada-te do Senhor, porque Ele concede conhecimento, sabedoria e alegria às pessoas de quem Ele se agrada. É muito fácil você saber se uma pessoa é de Deus ou se não é. A Bíblia é muito clara: aquele de quem Deus se agrada, Deus dá conhecimento, sabedoria e alegria. Ame a Cristo. Quando Deus realizar as curas, dê a glória a Ele. Quando Deus aparentemente não fizer nada em sua vida, creia nele, espere nele. Há muitas pessoas que dizem: mas pastor, eu oro e nada acontece. Pastor, a minha vida é parada. Peça fé, creia nele, espere nele. E lembre do Salmo 40: esperei pacientemente no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um charco, de um lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha. Você está preocupado com o seu futuro, o que você vai fazer quando você aposentar? Quando você passar dos 50 ou estiver chegando aos 60? Eu orei a minha vida inteira para que Deus fizesse da minha vida o que Ele fez hoje. Hoje eu faço exatamente aquilo que eu sonhei a minha vida inteira em fazer. Eu vivo para Ele, por Ele, porque dele e para Ele são todas as coisas. Quando busque amar a Deus mais do que todas as coisas.
Queira vir aos cultos para buscar a Deus, para buscar a sua pessoa e para amá-lo, entendê-lo, apreciá-lo e adorá-lo. Não venha aos cultos querendo apenas ver milagres, ver sinais, receber bênçãos, porque segundo o próprio Jesus, a multidão sem compromisso com ele buscava-o por causa dos sinais e das maravilhas que ele fazia. Não faça como todo mundo. Ame a Cristo e não aos shows que os cultos têm se transformado. Ame ao Espírito e não aos sinais. Ame ao Pai e não apenas as bênçãos sobre a sua vida. O caminho estreito, onde poucos estão vivendo e caminhando, é um caminho onde se encontra e sempre se encontrará pessoas que visivelmente amam a Deus sobre todas as coisas. Abandone as futilidades. Elas não vão te levar a lugar nenhum. Elas só vão te levar à decepção, à frustração e à tristeza. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a amá-lo, porque esse é o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Assim, encontrar a felicidade que está reservada para aqueles que o amam. Amém. É interessante que todos, se eu perguntar aqui, todos, 100% desejam a felicidade. Mas a palavra de Deus tem um mapa do tesouro. Aquele de quem Deus se agrada, Deus dá conhecimento, sabedoria e alegria ou felicidade. Você quer ser feliz? Você quer deixar de ser um frustrado? Você quer deixar de lutar contra as coisas? Você quer deixar parar que a sua vida pare, fazer com que a sua vida não pare sempre no mesmo lugar? Parece que você caminha e empaca sempre no mesmo lugar. Você quer parar com isso? Quer que isso seja transformado? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Não é o contrário. Não é dando dízimo e oferta que Deus vai fazer as coisas por você. Não é isso que a Bíblia diz. Não é nada disso. Eu vou terminar lendo o Salmo 119, versículos 33 a 36, e diz assim: Senhor Deus, ensina-me a entender as tuas leis, e eu sempre as seguirei. Senhor Deus, dá-me entendimento para que eu possa guardar a tua lei e cumpri-la de todo o meu coração. Guia-me, Senhor, pelo caminho dos teus mandamentos, porque neles eu encontro a felicidade. Amém. Faze com que eu queira obedecer aos teus ensinamentos, em vez de querer ajuntar riquezas. O poder de Deus, irmãos, está com aqueles que conseguem andar nos caminhos dele. O poder de Deus está com aqueles que andam no caminho estreito. O caminho largo é muito fácil, irmãos. Fazer tudo o que te vem à mente e ao coração é muito simples. Mas se você quer mesmo ser feliz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Jesus querido, muito obrigada, Senhor, por mais um dia na tua presença. Obrigada por mais uma quarta-feira, Senhor, na tua presença. Estende a tua mão poderosa sobre o teu povo, Senhor. Glorifica o teu nome, Senhor. Que a tua misericórdia venha sobre o teu povo, Senhor. Transforma a vida de cada um de nós. É que eu peço e agradeço em nome de Jesus.